Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, analisaremos o Concílio de Basileia, de 1431 a 1449. Este estudo está baseado no artigo de Joseph Volmuth e está no livro História dos Concílios Ecumênicos, organizado por Giuseppe Alberigo, traduzido por José Maria de Almeida e lançado no Brasil pela editora Paulus. O Concílio de Basileia, convocado em 1431, tinha como finalidade atender o Concílio de Constança, de 1414, no intuito de sequenciar periodicamente concílios para resolver problemas da Igreja. O Papa que convocou o concílio foi Martinho V, ele próprio resultado do Concílio de Constança. Porém, em 1431, data do novo concílio, assume o trono papal Eugênio IV, que era inimigo político do Papa anterior. Diante da possibilidade de usar seu poder papal, Eugênio IV tenta desfazer o concílio e mudar a cidade de Basileia para Bolonha. Os bispos que já estavam reunidos em Basileia se recusaram a admitir a ordem papal. Basileia fazia parte do Sacro Império Romano Germânico e estava havendo na Boêmia, parte também pertencente ao Sacro Império, uma onda de fanatismo religioso que estava desafiando o poder hierárquico da sociedade medieval a partir da recusa da monarquia papal. Os hussitas, seguidores do pregador condenado em Constança, John Huss, permaneceram a incomodar. O imperador Sigismundo, tentando acabar com o problema hussita, insere no Concílio de Basileia este tema, o que irrita o Papa Eugênio IV, que ao se recusar a não atender os hereges, novamente é desobedecido pelos bispos em Basileia. Desafiado pela segunda vez, o Papa Eugênio IV decide não reconhecer o Concílio de Basileia. Em 1432, o concílio lança uma ameaça ao Papa de deposição caso ele não aceitasse reconhecer o concílio. Em 1433, com o apoio de Sigismundo, os bispos de Basileia mandam ultimato para o Papa. Caso não participasse do concílio, seria destituído. Diante de uma ameaça política maior, Eugênio IV envia legados papais para o concílio. Era uma forma de reconhecimento. Porém, exigiu que a eles fosse dada a presidência do concílio. Os bispos negaram e deram início à cassação do Papa. O problema entre Papa e bispos foi intermediado pelo imperador Sigismundo, que combina com o concílio que os legados papais seriam presidentes e o Papa reconheceria a validade do concílio. Em 1434, encerra o conflito entre bispos e papado e começam as discussões de amplitude eclesiástica. A simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos, foi condenada. Os judeus islâmicos que se convertessem ao cristianismo seriam reconhecidos como cidadãos comuns e seria dada uma atenção especial através de pregadores poliglotas para o trabalho evangelístico. Em 1435, ficou decidido que todas as eleições papais seriam por colégio de cardeais. Haveria um juramento do Papa escolhido aos ditames dos concílios anteriores e a periodicidade dos concílios não poderia ser abolida. Em 1438, o concílio fez a formulação das três verdades. Primeira, é verdade católica que o Concílio Universal, como representante da Igreja Universal, é superior a todos, inclusive ao Papa. Segundo, é verdade católica que o Papa, usando autoridade própria, não pode transferir nem dissolver um concílio reunido sem o consentimento deste. Terceiro, é herege quem obstinadamente transgride estas duas verdades. Estas disposições do concílio se tornaram séria ameaça ao poder papal, sendo que representam a essência dos concílios de Constança e Basileia, a limitação da monarquia papal que estaria sujeita a mudanças a cada concílio. O Concílio de Basileia, entre 1433 e 1434, antes do anúncio das três verdades, já havia sentenciado Eugênio IV a não ser possível fazer outro concílio concomitante.
Porém, em 1438, na mesma data das Três Verdades, Eugênio IV convoca outro concílio, chamado de Ferrara-Florença, o que serviu para desafiar a autoridade do Concílio de Basileia. Em 1439, o concílio elege um novo papa, Félix V, com a aprovação do Sacro Império somente em 1442. Em 1447 morreu Eugênio IV, assumindo pelo Partido de Roma Nicolau V. Foi este papa que oficializou as concordatas, que seria a submissão do poder eclesiástico ao poder temporal dos reis, que daria muitos problemas, inclusive no Brasil no período monárquico de Dom Pedro II, no século XIX. Em 1449, Félix V decide renunciar. O Concílio de Basileia já havia sido transferido para Lausana e havia boas expectativas no papado de Nicolau V, principalmente numa Europa ainda dividida pela Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, rivalidades entre os países ibéricos, e o Sacro Império não estava disposto a manter esta divisão de sedes religiosas. Os hussitas estavam controlados e este era o principal problema dos príncipes alemães. O Concílio de Basileia foi, em termos estritamente religiosos, a tentativa de reformar a Igreja em sua eclesiologia. Foi uma consequência direta do Concílio de Constança, pois foi possível segundo as diretrizes de periodicidade. Na narrativa de Walmuth, o Concílio de Basileia não foi um antecessor do Concílio de Ferrara-Florença, sendo os dois em concomitância da crise entre os bispos reunidos em Basileia e os bispos situados em Roma, totalmente aliados ao Eugênio IV, ou seja, eram grupos rivais e separados. Normalmente, a literatura confessional católica romana tende a considerar o Concílio de Basileia como sendo um prelúdio para o Concílio Papista de Ferrara-Florença, o que não é lógico, pois o Concílio de Basileia usou de sua legitimidade para escolher um novo Papa conciliar, exatamente porque Eugênio IV teimou em dissolver o concílio legitimado pelo Papa anterior, Martinho V, sendo que o Walmuth defende que esse repúdio se deu por motivos pessoais, que era a disputa política entre as famílias. O concílio serviu para abafar os hussitas no Sacro Império, abrir negociações com a Igreja grega, confirmar na liturgia a crença na Imaculada Conceição de Maria, que os agostinianos pareciam não aceitar e perderam para os franciscanos, que eram os principais defensores desta doutrina, diminuir a influência papal nos assuntos eclesiásticos e oferecer aos bispos uma formação jurídica e teológica que os afastassem do poder temporal na escolha de novos papas. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.